Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Estamos fazendo aqui uma série falando sobre o ano da morte de Jesus, o mês e o dia. E nós agora estamos focando no dia. E quando você data o dia da ressurreição de Jesus dentro do mês, você automaticamente também data o dia da morte de Jesus. E você sabe quem fez isso? Ellen G. White. E nesse ponto, Ellen G. White está certa. Após a vinheta, vamos entrar diretamente ao assunto. Neste vídeo nós vamos tratar da polêmica: Jesus morreu no dia 14 de Nissan ou no dia 15 de Nissan? O que você acha? Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, dê o joinha, faça um comentário e compartilhe com seus amigos, porque esse assunto você só vê aqui neste canal. Ellen G. White, ela fala no seu livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 305, que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, relaciona Jesus à festa das primícias. Ela fala que foi para a glória de Deus que o príncipe da vida fosse as primícias, o antítipo do molho movido. Ou seja, ela relaciona Jesus com as sequências dos rituais da festa das primícias. E agora entra num ponto interessante, que ela fala o seguinte, que a festa das primícias, esta mesma cena, a ressurreição de Cristo dentre os mortos, fora pelos judeus celebrada em tipo. Então, a celebração da festa das primícias, Ellen G. White diz que era o tipo, era representado em tipo da ressurreição de Jesus. Então, os judeus estavam celebrando todos os anos a ressurreição de Jesus, mesmo sem saber. Então, aqui no livro Desejado de Todas as Nações, aqui é que deixa bem claro esse ponto que nós estamos falando desse vídeo. Jesus morreu no dia 14 de Nissan ou no dia 15 de Nissan? É aqui nesse ponto que ela fala e deixa bem claro. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Aí ela coloca, era representado pelo molho movido, e a sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que eu mesmo deveria ser apresentado perante ao Senhor. Ou seja, ela determinou nesse livro quando Jesus ressuscitou, qual foi o dia do mês que Jesus ressuscitou. E qual foi o dia do mês que ela coloca aqui? O dia 16 de Nissan. Essa declaração da Ellen G. White foi polêmica na sua época, porque não é o posicionamento oficial adventista. Então, Ellen G. White diz que Jesus ressuscitou no exato dia do início da contagem de Pentecoste e que este dia é o primeiro dia da semana e foi no dia 16 de Nissan. Ela não tirou isso da cabeça dela, porque se você olhar aqui no calendário, 16 de Nissan, o que é? É o dia do início da contagem do início da contagem do Pentecoste. E ela diz que foi nesse dia. Se foi dia 16 de Nissan, então ela automaticamente diz que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, tá? O Pentecoste começa dia 16 de Nissan, todo mundo sabe disso, Ó, aqui nós temos aqui várias fontes mostrando dia 16 de Nissan, 16º dia de Nissan. Estou mostrando aí vários e vários, ó. Festa das primícias, 16 de Nissan. Então você está vendo aí, ó, aqui o livro da Adventista, comentário bíblico adventista, você vê aí, ó, dia 16 de Nissan é o dia que começa o Pentecoste. E Ellen G. White, então, ela define que Jesus ressuscita no dia 16 de Nissan, primeiro dia da semana, primeiro dia de Pentecoste, e Jesus ressuscita aqui. Automaticamente, então no dia 15 de Nissan, sétimo dia da semana, era o dia da festa dos pães asmos e Jesus estava sepultado. Então, de forma automática, no dia 14 de Nissan, sexto dia da semana, dia da preparação, foi quando Jesus morreu. Então é isso que Ellen G. White declarou em seu livro.
A partir desse momento eu vou fundamentar por que que é dia 14 de Nissan e por que que Ellen G. White defendeu isso dentro da história da igreja, dentro da Bíblia e dentro também da cultura judaica. Então vamos lá. A igreja histórica, né, a igreja grega, ela defendia, né, a igreja próxima dos tempos de Jesus, que Jesus de fato morreu no dia 14 de Nissan. Essa mudança para o dia 15 de Nissan houve pela igreja latina, tá? A igreja latina, ela definiu que Jesus, ele morreu no dia 15 de Nissan. Mas para que Jesus tenha morrido no dia 14 de Nissan, né, defendido pela igreja grega, é porque eles seguiam o calendário aqui lunisolar, porque somente nesse calendário, o dia 14 de Nissan, é também sempre, em todos os anos, o dia da preparação. Isso por quê? Porque dentro da estrutura do calendário lunisolar, né, e esse calendário é bem simples de entender, ele tem o dia 14 aqui, em todos os anos, ele é o 6º dia da semana, tá? E ele é também o dia da preparação. Então, 14 de Nissan, em todos os anos, é o 6º dia da semana e é o dia da preparação. Somente nesse calendário aqui, dessa estrutura, o calendário lunisolar. Você não conhece o calendário lunisolar? Em menos de 1 minuto, eu te explico usando apenas a Bíblia. Veja aí. Lunisolar, eu só utilizo a Bíblia para fundamentar. Eu não preciso nem de 1 minuto para mostrar para vocês que só com a Bíblia eu consigo fundamentar o calendário lunisolar. Ó, vamos lá. A partir desse momento eu vou começar a explicação com base apenas na Bíblia. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante 6 dias, que são dias de trabalho. Aí então aqui eu fiz nesse calendário, ó, semanas de trabalho. Então, 6 dias de semana de trabalho tá aqui. E aqui, ó, a porta do átrio fechada. Beleza? Então tá aí. Mas no sábado ela se abrirá. Sábado. Porta do átrio aberta, sábado. Todos esses dias aqui são sábado, porque a porta está aberta. E se abrirá também no dia da festa da lua nova. Então aqui, lua nova, porta aberta. Então, explicando em miúdos, essa linha aqui está a porta aberta. Aqui, porta fechada. Tá certo? Então, dia 1º você inicia o mês com a porta aberta, não é dia de trabalho, aí você começa 6 dias de trabalho. 7º dia da semana, tá aqui, ó, átrio aberto, e assim vai ter 4 semanas com essa mesma característica. Agora que você já entendeu como funciona o calendário lunisolar, então vamos ver aqui, ó. Ellen G. White diz que Jesus ressuscitou no dia 16 de Nissan, 1º dia da semana. Então, no dia 15 de Nissan é o 7º dia da semana, então Jesus morreu no dia 14 de Nissan, 6º dia da semana. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver aqui, ó. Em Marcos 15, 42 e 43 diz o seguinte: é chegada a tarde, portanto era dia da preparação, isto é, véspera do sábado. E aqui, ó, o José de Arimateia pede o corpo de Jesus, ou seja, Jesus tinha acabado de morrer. Então, era a véspera do sábado, dia 15 aqui é sábado, véspera do sábado, dia 14 de Nissan. Então, tá batendo com o que Ellen G. White disse. Vamos ver outro texto? Em Lucas diz o seguinte: e era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres tinham visto aqui o corpo de Jesus sendo posto no sepulcro. Então, Jesus morreu quando? No dia da preparação, véspera do sábado, dia 14 de Nissan. Então a Bíblia também está mostrando exatamente isso. Vamos ver aqui em Mateus 27, 61, 62. Diz o seguinte, ó: e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram os príncipes, os sacerdotes dos fariseus na casa de Pilatos. Depois que Jesus morre, ele é colocado no sepulcro. Aí no dia seguinte, sábado, dia 15 de Nissan, eles se encontraram com Pilatos. Então, quando Jesus morreu? Dia 14, no dia da preparação. Então, os 3 evangelhos sinóticos estão mostrando que foi dia 14 de Nissan. E João diz a mesma coisa? Diz, olha aqui, ó, e era a preparação da Páscoa, e era quase hora sexta. E aqui, Jesus está sendo julgado. Ele foi julgado e morto no mesmo dia. E qual foi o dia? O dia da preparação da Páscoa. E qual que é o dia da preparação da Páscoa? Dia 14 de Nissan. Os 4 evangelhos dizendo a mesma coisa. Talvez você se pergunte, ora, mas se a Bíblia é tão clara,
com relação ao dia da morte de Jesus, que é no dia da preparação, por que a Igreja Latina mudou para o dia 15 de Nissan, sendo que o dia da preparação é o dia 14? É bem simples, porque eles ignoram totalmente o calendário lunisolar e também ignoram totalmente a cultura judaica. E colocam o seu calendário romano como meio de marcação das festas do tempo da Bíblia, tá? Então, é por isso. Então, o grande problema que eles colocam que Jesus comeu a Páscoa antecipada. Eu vou mostrar para você que não. Na verdade, é bem simples até. Marcos 14:12 diz o seguinte: no primeiro dia dos pães asmos, ou seja, no primeiro dia que eles começam a comer o pão sem fermento. E que dia que é? Quando se sacrifica a Páscoa, ou seja, dia 14 de Nissan. Então, dia 14 de Nissan, a casa tem que estar limpa, sem fermento, e eles já começam a fazer a alimentação sem fermento, no dia 14 de Nissan. Para esse dia 14 de Nissan, Jesus disse, os discípulos disseram para Jesus aonde eles tinham que fazer o preparatismo para comer a Páscoa. Ou seja, qual que é o local? Eles não tinham o local aonde comer a Páscoa. Então eles primeiro precisariam limpar essa casa, tá? Entenda isso. E continuando o texto mostra, Jesus está falando exatamente do local. Ele está falando da casa, do aposento. Ele fala assim, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? O grande cenáculo mobiliado preparai ali. Então, quer dizer, nesse momento, Jesus ali está falando sobre a casa. Precisa preparar a casa. Dentro da cultura judaica, quando se prepara a casa para a Páscoa, você sabe quando é? Se você não sabe, você vai saber agora. Então vamos ver aqui dentro da cultura judaica, tá? Remoção do fermento. Nós estamos aqui na Enciclopédia Judaica, diz o seguinte, a noite anterior ao dia 14 de Nissan foi especialmente reservada para essa inspeção à luz de velas ou de lamparina. Ou seja, era no dia 13 que eles preparam a casa. Jesus estava ali naquele texto, naquele contexto, falando sobre a preparação da casa. E quando é a preparação da casa? No dia 13, para fazer o alimento, que dia? Dia 14, justamente como está escrito no texto bíblico, no dia que se sacrifica o cordeiro. Eles estavam preparando a casa para fazer a primeira alimentação no dia que sacrifica o cordeiro, isso é dia 14. Então na noite anterior é feito a preparação da casa, segundo a tradição aqui apresentada na Enciclopédia Judaica. E aqui fica bem claro, assim que a noite no dia 13 se instalou completamente, o pai acendeu a vela de cera, ou seja, dia 13, é muito claro isso. Então, do dia 1 até o dia 12, a casa tem fermento. No dia 13 é retirado todo o fermento da casa e no dia 14 eles iniciam a alimentação especial, a alimentação sem fermento, tá certo? Então, nós vemos uma evidência bíblica disso quando nós olhamos para o contexto de João 18, 27 e 28. Porque judeus prenderam Jesus sem comer a Páscoa, porque é isso que aconteceu ali, né? Quando se come a Páscoa? A Páscoa se come na noite do dia 15. Se prepara a casa no dia 13, no dia 14 a casa está sem fermento, mas é o dia que se mata o cordeiro, e a primeira alimentação sem o fermento, e aqui no dia 15 é a Santa Ceia, é a ceia de Páscoa, tá? Agora veja bem, Jesus foi preso no dia 14, tá? No período noturno, tá? Da madrugada. Aí amanhece, é o que diz aqui, ó. E era pela manhã bem cedo, Jesus foi levado na casa de Caifás para ser julgado, né? Por uma audiência. E muitos dos judeus nem quiseram entrar para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, o que aconteceu aqui foi isso. Dia 14 de Nissan, à noite, Jesus comeu uma ceia especial já, primeira refeição sem o fermento. Ele foi preso aqui durante esse dia aqui e foi julgado e morto aqui. E os judeus não entraram no julgamento dele aqui para comer a ceia no dia 15 aqui à noite, tá? Então é isso que o texto bíblico aí está dizendo, né? E aí você tem a harmonia total com a Bíblia, porque olha,
No Marcos 14, 12 diz, no primeiro dia dos pães asmos, quando se sacrificava a Páscoa, ou seja, a primeira alimentação que é no dia 14, aí os discípulos perguntaram aonde eles tinham o aposento para fazer a Páscoa. Então tá total harmonia. E aí em Lucas diz o seguinte, chegou, ou seja, é o início do dia, chegou, o início do dia. O dia do quê? Que eles vão comer pães asmos. E aí Jesus fala, ó, ide preparar-nos a Páscoa, ou seja, o local para a gente comer a Páscoa. Ele está falando exatamente isso. Então João, Marcos, Lucas e Mateus estão falando a mesma coisa. E aí a pergunta é, existe de fato essa ceia especial no dia 14 de Nissan? Sim, nós vemos aqui no livro Calendário Judaico, né? Aqui ó, Nissan, tá aqui ó. Dia 14, véspera da Páscoa, primeiro Seder à noite, tá? Então nós vamos aqui e olhamos ele explicando, ó. Nas noites do dia 14 e do dia 15 de Nissan celebram respectivamente o primeiro e o segundo Seder, que significa a ordem. As ceias nestas duas noites são ordenadas segundo um rito especial. Então tá aí a própria cultura judaica mostrando, validando, apoiando o que Ellen G. White disse. E o que Ellen G. White disse só pode ser colocado no calendário lunisolar, porque no calendário romano não bate e é por isso que teve a mudança. Então ficou assim, dia 16 de Nissan, primeiro dia da semana, tá aqui, foi o primeiro dia de Pentecostes, o dia que Jesus ressuscitou. Dia 15, tá aqui, sábado, sétimo dia da semana, primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus estava sepultado no sábado, aqui, tá? Batendo com todos os textos bíblicos. E dia 14 de Nissan, sexto dia da semana, dia da preparação, foi o dia que Jesus morreu, tá aqui. Então, concluindo então aqui o vídeo, Jesus, ele comeu a sua Páscoa quando se sacrifica a Páscoa, ou seja, ele comeu no dia 14 de Nissan, véspera da Páscoa, o primeiro Seder à noite, foi aqui no sexto dia da semana. Ele foi morto aqui, nesse dia no período diurno. E aí ele foi levado para ser julgado e muitos não entraram na audiência porque queria comer o segundo Seder, né? Que é no dia 15, segundo Seder à noite. Aqui Jesus foi privado de comer essa Páscoa porque ele estava morto. E ele ressuscita no dia 16 de Nissan, no primeiro dia de Pentecostes, como está dizendo aqui a Ellen G. White. Então, é estranho, né? Porque isso trouxe uma controvérsia no meio adventismo, porque os adventistas, de forma oficial, defendem a proposta da igreja latina católica em detrimento da igreja grega cristã, né? Que é ali do período do tempo de Jesus. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, Jesus morreu no dia 14 de Nissan, dia 15 de Nissan estava sepultado e ressuscitou dia 16 de Nissan, segundo a tradição, segundo o texto bíblico. E vou fazer mais uma afirmação. Esse calendário judaico, ele não tem a intenção de defender nem Jesus, nem o posicionamento do Novo Testamento, nada disso, tá? Então, eles estão todos em harmonia, inclusive os evangelhos, tá? Então todos em harmonia dizendo a mesma coisa. E se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários, que eu vou tentar responder à medida do possível, tá certo? Dessa forma eu termino esse vídeo, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.